Aprovado o PL 248/2020 do Poder Executivo. Na ordem do dia, o projeto de lei complementar número 13/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 13.757, de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo Previdenciário dos Servidores Militares, Fundoprev Militar e da outras providências. Ao projeto foi apresentada uma emenda de autoria do deputado Pepe Vargas, mais uma deputada. Peço ao autor, deputado Pepe, que proceda à leitura da emenda. Só um minuto, presidente, só deixa eu pegar a emenda aqui. Sem problema, fica à vontade. Projeto de lei complementar número 13 de 2021. Emenda suprime o parágrafo 5º e o parágrafo 6º, previstos no artigo 10A da lei complementar número 13.757 de 2011, propostos no artigo 1º, inciso 1, do projeto de lei complementar 13 de 2021, que altera a lei complementar 13.557, de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo Previdenciário dos Servidores Militares, Fundo Prev Militar e da outras providências, dando nova redação ao caput do inciso 1, que passa a ser a seguinte. Inciso 1. No artigo 10A, renumera o parágrafo único para parágrafo 1º, dando-lhe nova redação e inclui os parágrafos 2º, 3º e 4º com a seguinte redação. Suprime o parágrafo 5º e 6º previstos para o artigo 14 da Lei Complementar número 13, da Lei Complementar número 13.757, 2011, propostos no artigo 1º, inciso 3 do projeto de lei complementar 13, 2021, que altera a lei complementar número 13.757, de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo Previdenciário dos Servidores Militares, Fundo Prévio Militar e da outras providências, dando nova redação ao caput do artigo ao caput do inciso 3, que passa a ser o seguinte. Inciso 3. No artigo 14, inclui os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao artigo 14 com a seguinte redação. Suprime o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º e o artigo 5º do projeto de lei complementar 13 de 2021, que altera a lei complementar número 13.757, de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo Previdenciário dos Servidores Militares, Fundo Prévio Militar, e da outras providências, renumerando os demais. Da nova redação ao atual artigo 6º do projeto de lei complementar 13 de 2021, que passa a ser o seguinte. Artigo 6º. A majoração progressiva de alíquota de que tratam o parágrafo 1º do artigo 10A e o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar número 13.757, de 15 de julho de 2011, com a redação dada pelo inciso 1 do artigo 1º, terá vigência a partir do dia 1º do mês seguinte ao decurso do prazo estabelecido pelo parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição Federal, mantida nesse prazo a atual base de incidência e as alíquotas das contribuições. Suprime o parágrafo 5º e o parágrafo 6º do artigo 10A da Lei Complementar 13.758, de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo Previdenciário, Fundo Prev e da outras providências,
incluídos pela Lei Complementar número 15.429, de 2019. Suprime o parágrafo 5º e 6º do artigo 15 da Lei Complementar 13.758, de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre o regime próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo Previdenciário, o Fundo Prev, e dá outras providências, incluídos pela Lei Complementar número 15, número 15.429, de 2019. Palácio Farroupilha, 9 de março de 2011, assinam os deputados Pepe Vargas, líder da bancada do PT, e a deputada Luciana Genro, líder da bancada do PSOL. Justificativa. A presente emenda propõe a revogação de parágrafos e artigos que estendem a incidência de contribuição previdenciária de inativos e pensionistas sobre o valor do benefício recebido que supere o salário mínimo. Eu estou com a minha gatinha aqui, me perdoa, presidente. Só deixa eu deixar ela aqui. Como a gente está em casa, os bichinhos... Da minha parte não há problema, inclusive Vossa Excelência sabe que eu tenho simpatia pelos animais, não tem nenhum problema. Com certeza, o senhor como veterinário, né, sabe da importância dos bichinhos na vida das pessoas e ajuda a mantê-los com boa saúde. Bom, voltando, senhor presidente, a presente emenda propõe a revogação de parágrafos e artigos que estendem a incidência de contribuição previdenciária de inativos e pensionistas sobre o valor do benefício recebido que supere o salário mínimo nacional, mantendo a incidência das alíquotas propostas sobre o valor da parcela do benefício que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Conforme o parágrafo 1º-A do artigo 149 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, abre aspas, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Fecha aspas. Como bem se percebe, não há uma obrigatoriedade do Estado estabelecer a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo até o teto do regime geral. Importante destacar que a própria Constituição de 1988 permitia que os hoje chamados regimes próprios tivessem natureza não contributiva e concebia as aposentadorias e pensões dos servidores públicos como uma extensão da política de pessoal, o que foi alterado somente com a emenda complementar, a emenda constitucional número 20 de 1998. No estado do Rio Grande do Sul, somente em 2004, com a Lei 12.065 de 2004, foi definida a contribuição para a previdência dos servidores em 11%, já que até então a contribuição dos servidores era de 9%, sendo na prática 5,4% para pensões e 3,6% para a saúde. Portanto, não há que se falar em déficit em um sistema no qual sequer havia contribuição até meados de 2004. Nossa bancada já votou contra o projeto de lei complementar 513 de 2019, pois além de alterar idade mínima, tempo de contribuição e regras de cálculo de pensão dos servidores civis, também estabeleceu a incidência de cobrança sobre proventos de inativos e pensionistas a partir de um salário mínimo. Na época, a nossa bancada apresentou uma emenda, visando manter a isenção da contribuição previdenciária para inativos e pensionistas que recebiam até o teto do INSS. Com base na folha de janeiro de 2021, pelo nosso cálculo, considerando civis e militares, são em torno de 210 mil matrículas de inativos e pensionistas, dos quais em torno de 141 mil recebem entre um salário mínimo e o teto do INSS. Para os civis, a cobrança para inativos e pensionistas, a partir de um salário mínimo, passou a vigorar em 1º de abril de 2020. Para os militares, segundo a apresentação do governo, em outubro de 2020, eram 19 mil ativos, 24.868 inativos e 12.695 pensionistas. Na apresentação, o governo faz questão de destacar que 18.290 dos 19 mil servidores da ativa pagarão menos previdência, mas escondeu que, caso o projeto seja aprovado sem emenda, todos os 37.563 inativos e pensionistas
passarão a pagar uma contribuição previdenciária maior, já que contribuirão a partir de um salário mínimo e não mais a partir do teto do INSS. Sublinha-se que, na discussão da PEC número 6 de 2019, a chamada reforma da Previdência em âmbito federal, um dos grandes argumentos era de que o país precisaria igualar as regras previdenciárias dos servidores públicos com a dos trabalhadores da iniciativa privada. Mas o que o referido projeto de lei complementar propõe, da mesma forma que o estabelecido pela Lei Complementar número 15.429 de 2019, é uma regra mais dura para os inativos e respectivos pensionistas vinculados ao regime próprio do que as regras estabelecidas para os inativos e pensionistas vinculados ao regime geral de previdência social, para os quais não há contribuição até o teto referido regime geral. Assim, a presente emenda pretende corrigir tal distorção, isentando a contribuição de inativos e pensionistas, tanto civis quanto militares, da parcela até o teto do regime geral de previdência social. Palácio Farroupilha, em 9 de março de 2021, deputado Pepe Vargas, líder da bancada do PT, e deputada Luciana Genro, líder da bancada do PSOL. Obrigado, deputado Pepe Vargas, pela leitura da emenda. Inscrito em discussão o projeto, para discutir, inscrito o deputado Jefferson Fernandes, da bancada do PT. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Presidente, questão de ordem, Zanquim. Pois não, deputado Zanquim? Apenas para conhecimento, há requerimento de preferência protocolado? Sim, existem 2 requerimentos de preferência, o requerimento de número 1, do deputado Frederico Antunes, e de número 2, do deputado Pepe Vargas. Obrigado, presidente. Nada. Inscrito o deputado Jefferson Fernandes. Com a palavra, deputado. Obrigado, deputado Gabriel Souza, demais colegas, público que nos acompanha. Primeira consideração... Oi, Gabriel. O deputado Anne, o deputado Jefferson. Está funcionando. Está funcionando em alto e bom som, deputado, só que o deputado Jefferson Fernandes está utilizando a palavra agora. Sim, sim. Tá bem, só para eu liberar o técnico aqui, obrigado. Tá, já. Vou restabelecer o tempo, deputado Jefferson. Muito obrigado, deputado Gabriel Souza. Pode seguir, deputado. Muito bem. Então, esse projeto que nós estamos a discutir, para o público que nos acompanha entender bem, modifica os percentuais de contribuição previdenciária dos nossos policiais militares e bombeiros militares. Nós sabemos que a medida mais drástica desse projeto apresentado aqui pelo Executivo vai ser em relação aos que estão na reserva, ou então pensionistas. Justamente um público que a vida inteira se dedicou à segurança pública, fez a devida contribuição e agora são surpreendidos com a exigência de pagamento mesmo depois de estarem aposentados. Isso já aconteceu com servidores civis aqui no estado do Rio Grande do Sul, notadamente prejudicando uma categoria importante, como é o caso do magistério e tantas outras, e é por conta de uma visão crítica a esse ajuste fiscal que é feito às custas do sacrifício só dos servidores públicos, não combate isenção fiscal, não trata de cortar efetivamente privilégios, que a nossa bancada fez a emenda, lida agora pelo nosso líder, que coloca como lógica contribuições apenas de quem ganha acima do teto do INSS. Entendemos que as regras estabelecidas para o trabalhador da iniciativa privada, nesse caso, fecharia como forma de fazer justiça para com os servidores públicos estaduais. Repito, a nossa emenda é tanto para servidores civis quanto para militares. E para finalizar, presidente, nós entendemos que o momento que vive a segurança pública aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo aqueles servidores que se expõem
perante a criminalidade, agora no período da pandemia, que são os servidores de nível médio, tanto da Brigada quanto do Corpo de Bombeiros, devem ser valorizados, até porque está tendo um estresse e depressão muito alta em meio a essas corporações, a tal ponto que nós temos altíssimo índices de suicídio e não está sendo dialogado esse projeto com o conjunto desses trabalhadores. É por conta disso, então, que nós pedimos a aprovação da nossa emenda ao PLC 013. Obrigado. Obrigado, deputado Jefferson. Inscrito, deputado Pepe Vargas. Sou eu? Luciana, você... Sou eu, presidente. A senhora, pelo que me consta aqui, é a próxima, que o deputado Pepe havia se inscrito antes, segundo a assessoria. Na lista aqui está o Jefferson, depois eu, mas tudo bem, não tem nenhum problema. Bom, então, sendo assim, eu vou passar a palavra à senhora enquanto a gente esclarece. Até em homenagem ao 8 de março, né, Luciana? Não... Vamos aproveitar o momento. Desculpe, um abraço. Então, eu quero falar, em primeiro lugar, que esse projeto, quando foi colocado na lista de prioridades do governo, causou grande estranhamento dentro da Brigada Militar, porque toda a expectativa dos militares, especialmente dos militares de nível médio, era de que o governo fosse enviar o plano de carreira para a Assembleia Legislativa. E desde aquela votação que nós tivemos, que acabou com a verticalidade, que criou mais um nível de soldado e acabou com vários direitos, né, do conjunto dos servidores públicos, civis e militares, os trabalhadores da Brigada têm a expectativa de que o plano de carreira, um novo plano de carreira, uma modernização da sua carreira seria enviado para a Assembleia. Inclusive, eu fiz um pedido de informações sobre isso, o comando me respondeu que estavam em debates, mas só enrolam os brigadianos. Não vem nada do plano de carreira e vem essa proposta de mudança nas alíquotas da Previdência, que no caso dos aposentados, especialmente, é um verdadeiro confisco. Um confisco que vai significar redução de salário num momento extremamente dramático para toda a população gaúcha, e os aposentados, em geral, são responsáveis pelo sustento de várias pessoas da sua família, que estão desempregadas, que estão com dificuldades financeiras, que não tem como se manter a não ser com a ajuda do seu pai, do seu avô, da sua mãe, da sua avó, que está aposentado. Então, isso vai diretamente tirar comida da mesa das famílias brigadianas. Além disso, presidente, é preciso dizer que nós temos uma situação muito peculiar no seio da Brigada Militar. Nós temos o problema das substituições temporárias. Para vocês terem uma ideia, a cada mês, mais ou menos de 5 a 8 milhões de reais são pagos como substituições temporárias para PMs. Sobre essa parcela do salário que eles ganham da substituição temporária, não há pagamento de contribuição previdenciária. E para eles, isso poderia parecer bom, mas não é. Eles gostariam de pagar porque eles gostariam de ser promovidos, para ter a certeza de que esse recurso não será temporário e de que ele será levado para a aposentadoria. Mas não é o que acontece. Os comandos se utilizam da substituição temporária muitas vezes para beneficiar aqueles policiais com os quais eles têm melhores relações e não necessariamente para premiar aqueles que realmente merecem uma promoção. E aqueles que estão aguardando as promoções ficam com a substituição temporária, sem pagar previdência sobre essa parcela e sem ter a certeza de até quando eles terão esse recurso, e com a certeza de que eles não levarão esse recurso para a aposentadoria. Então, por que, ao invés de fazer essa reforma da Previdência, penalizando os aposentados, os reformados da Brigada, o governo não faz as promoções e, dessa forma, cobra a Previdência sobre essas parcelas que hoje estão isentas? Os brigadianos querem pagar, querem ser promovidos, querem um plano de carreira decente.
que modernize uma carreira que está há muito tempo defasada e que decaiu ainda mais com aquela votação que nós tivemos no início do ano. Não é à toa o índice de suicídios que nós temos na Brigada Militar hoje. Os PMs estão desesperados. Outro dia eu recebi um pedido de ajuda financeira porque um PM reformado não tinha dinheiro para comprar comida. Essa é a realidade dos brigadianos no Rio Grande do Sul. Enquanto o governo fica fazendo propaganda na televisão de que a segurança pública está uma maravilha, o que não é exatamente uma verdade, mas os PMs têm trabalhado muito e têm tentado resolver os dramas sociais que eles encontram pelas ruas cotidianamente. O governo faz propaganda, mas não valoriza o PM, não valoriza o brigadiano de nível médio. E agora está penalizando os aposentados que vão ter um verdadeiro confisco nos seus ganhos. Então, não há nenhuma possibilidade de justiça social em algo como o que está sendo proposto. Eu já fui uma opositora da reforma da Previdência dos servidores desde quando eu era deputada federal, lá em Brasília, com o governo Lula, quando fez a reforma da Previdência dos servidores federais, inclusive instituiu cobrança também de contribuição dos aposentados, mas nunca nesses níveis tão cruéis como o que o governador Eduardo Leite está querendo instituir ao cobrar a alíquota sobre o conjunto dos aposentados e o conjunto dos proventos dos aposentados. Então, eu quero pedir ao governo que faça as promoções, que mande o plano de carreira, que não penalize ainda mais os brigadianos que estão vivenciando uma pandemia nas ruas, morrendo de Covid, sofrendo de depressão, sofrendo as mais diversas privações financeiras, porque os salários são baixos e ainda vão ter que ver o seu provento de aposentadoria diminuir e aqueles que estão na ativa pagar mais, uma grande parte vai pagar mais e vai, assim, também sofrer um prejuízo significativo. Então, com a emenda que nós apresentamos, eu e o deputado Pepe, representando as duas bancadas, nós queríamos, pelo menos, minimizar essa injustiça no que diz respeito aos aposentados. Obrigada. Obrigado, deputada Luciana Genro. O próximo inscrito, a deputada Sofia Cavedon. Deputada Sofia Obrigada, presidente. Pois não. Então, aqui os argumentos já lidos pelo nosso líder, o Pepe, na justificativa, e agora a deputada Luciana Genro, eles são muito claros. Nós entendemos que o mesmo governador que aprovou, encaminhou e aprovou essa casa para sacar de recursos, trazer para o Caixa Único recursos que vinham sendo poupados para a Previdência, é o governador que estende a cobrança de alíquota de Previdência para os aposentados a partir de um salário mínimo. Então, argumenta o déficit, diz que tem problemas de sustentabilidade e a gente demonstra aqui que é injusto chamar de déficit um sistema de previdência que não tinha previsão de contribuição, nem poupança do ente. Então, alegando o tal do déficit, propõe cobrar recursos dos aposentados, mas ao mesmo tempo em que não honrou, está em embate jurídico isso, estamos com ação na Justiça Federal, com uma percepção já da Procuradoria da República que tem base legal, que estamos questionando, o governador sacar do fundo do IPPrev, e que é diferente do fundo militar, mas que agora o governador usa a mesma estratégia de cobrar dos já aposentados, cobrar de quem ganha pouco, mas ao mesmo tempo mostra que não tem compromisso com a equalização da Previdência. Essa contradição eu gostaria de apontar. Ele está tomando as medidas contra os delírios do Estado e disse na abertura aqui do ano legislativo que o Estado nunca poupou para a Previdência. Infelizmente, faltou com a verdade, deveria fazer a meia-culpa dele. Então, nós estamos lutando para que não
ele não consuma, não leve à vida real a retirada dos recursos do IPPREV e a recolocação de funcionários que se aposentariam daqui a 10, 15 anos por um fundo e não mais pela folha, como ele propôs por lei, infelizmente essa casa aprovou, voltar para a folha de pagamento. Imagino que será o déficit de um novo governo com essa visão, com essa falta de compromisso com a Previdência lá na frente, que vai argumentar o que mesmo que não foi poupado. E a outra questão é a questão de que o governador se orgulha de colocar em dia os salários no final do segundo ano. E nós temos que dizer em alto bom tom, quem está pagando esse salário em dia é o sacrifício dos trabalhadores estaduais, civis, aposentados, que tiveram um desconto brutal a partir de R$2.000. Tiveram e estão tendo um desconto que retira da sobrevivência de idosos em situações que a gente sabe o custo de vida como aumenta. Então, é isto que não é possível aceitar nesta reforma da Previdência dos militares, que se faça a mesma injustiça que se fez com os civis, que se cobre de quem já se aposentou e que não deve pagar até o teto do salário mínimo, como é a CLT. Desculpe, o teto do INSS. Pois até esse teto é um salário de aposentadoria que dá alguma dignidade. É injusto e não resolve os problemas, desorganiza ainda mais a sobrevivência, a economia, a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, nós insistimos, queremos votar pelo menos essa emenda que traria justiça para os trabalhadores que dão a vida por políticas públicas e que, lamentavelmente, ainda são discriminados e colocados como grande problema do Brasil, eles que são a solução para a saúde, para a segurança, para tantos bens básicos da dignidade humana. Obrigado, deputado Sofia. Informo que a assessoria legislativa está computando aqui os tempos excedidos pelas falas dos deputados e, posteriormente, nós iremos informar as perdas de tempo de liderança. Questão de ordem do deputado Sérgio Turra. Presidente, eu faço uma questão de ordem com base nos artigos 165, inciso 5º do nosso regimento e 189 também, para ver com o senhor se é possível que se apresente uma emenda que trata de uma matéria que não é objeto do PL. Por mais que se trate de previdência, nós aqui estamos tratando da carreira dos militares. Não pode ser confundida com a questão dos civis. Então, com base nos artigos já referidos, 165, inciso 5º, e 189 do regimento interno, lhe faço essa questão de ordem para saber da viabilidade desta emenda que foi proposta pela bancada do PT e do PSOL. Para contraditar, presidente. Vou lhe ouvir, deputado Pepe. Senhor presidente, não há nada na legislação que impeça que, ao se examinar uma matéria que trata de previdência de servidores públicos, se insira emenda que trate do conjunto dos servidores. O deputado Sérgio Turra se apressa em querer impedir a apreciação de uma emenda com base num artigo do regimento interno, mas não é o regimento interno que regula essa questão, com todo o respeito, porque nós estamos tratando aqui de regime previdenciário de servidores públicos e, consequentemente, nós podemos, sim, tratar, na medida que a iniciativa foi do Poder Executivo, de emendas que visem aperfeiçoar o projeto de lei que trata de regime próprio de servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, deputado Sérgio Turra e deputado Pepe Vargas, pela questão de ordem que Vossa Excelência levantou e pela fala posterior ao deputado Pepe Vargas. Eu, em virtude da consulta que fiz aqui ao Departamento de Assessoramento Legislativo, estou acolhendo a admissibilidade, admitindo, portanto, a emenda do deputado Pepe Vargas, sem prejuízo a eventual questionamento posterior na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que é direito e prerrogativa regimental. Inscrito, deputado Capitão Macedo.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos deputados e deputadas deste parlamento, eu nunca imaginei que esta legislatura seria responsável por aprovar ou tentar aprovar o desmanche das carreiras dos servidores públicos estaduais, especialmente dos professores, dos brigadianos e bombeiros militares. Esta legislatura ficará para sempre marcada na história com esta mancha negativa perante nossos professores, brigadianos e bombeiros. E agora, para piorar ainda mais, contrariando totalmente a Lei Federal 19.954 de 2019, estamos discutindo uma reforma previdenciária que atingirá o coração da família militar estadual dos nossos brigadianos e bombeiros militares. Nobres colegas, jamais poderei concordar com este ataque à família brigadiana. Cabe ao Estado seguir o que está escrito na Lei Federal 19.954 de 2019. Qualquer outra medida será no futuro declarada inconstitucional. O que estamos votando hoje é um futuro plano Brito, que gerou um passivo imenso ao Estado, passivo que até hoje não foi pago. Precisamos prezar pela moral dos nossos brigadianos. Alerto que somente neste ano, 8 brigadianos optaram pelo suicídio. Isto é sinal de que nossa tropa está doente. Estão trabalhando 3 vezes mais para entregar a mesma qualidade do serviço com menos da metade do efetivo atual. Esses homens entregam satisfação, eu disse, entregam satisfação à população gaúcha. Se não passar a emenda, não podemos piorar ainda mais as condições da tropa aprovando este projeto de lei complementar. São estas as razões que me levam a posicionar-me totalmente contrário ao projeto de lei que estamos discutindo. Caso aprovado e sancionado este projeto de lei complementar, acompanharei meus irmãos de fardo e, ao lado deles, seguirei até a última instância do Poder Judiciário, buscando derrubar esta maldita proposta, declarando-a inconstitucional. Estamos e estaremos juntos aos meus irmãos de fardas da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão Macedo. Próximo inscrito, deputado Fábio Orsman, da bancada do Novo. Deputado Fábio, não estou lhe ouvindo. Não, senhor. Eu consigo fazer leitura labial. Opa, fala de novo, por favor. Não me ouve. Agora sim, agora sim. Me ouve? Ouço, por gentileza. Maravilha. Diz que o rapaz do DTI acabou de sair daqui e deixou configurado da forma supostamente adequada, mas vamos lá. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de me manifestar a respeito desse tema, que seguramente é uma das pautas mais importantes, que já deveria, inclusive, ter sido votada ano passado. Infelizmente, estamos deliberando sobre esse projeto com 1 ano de atraso, há um custo muito grande para os cofres públicos, ao custo também simbólico de uma injustiça que é feita com os servidores civis. De repente, só bota a voz
E bota a foto. Ô, deputado, só um minutinho, deputado Fábio, vamos dar uma organizada aí. Quero acreditar que foi O sem querer. deputado Capitão Macedo... Repor o tempo. o deputado Capitão Macedo desligou o áudio já, então podemos lhe ouvir agora. Obrigado. Como eu vinha dizendo, ao votarmos esse projeto, nós não podemos recuperar os recursos que foram empenhados com o atraso da votação dele e nem a injustiça simbólica feita com os servidores civis, que desde o ano passado contribuem de acordo com a proporção da sua remuneração, de uma maneira que eu considero justa e tenho orgulho de ter votado favoravelmente ao projeto que reformou a Previdência dos servidores civis. Assim como votarei a favor deste projeto, PLC número 13, pois considero que ele seja não só uma questão de justiça e isonomia para os servidores públicos, mas também uma questão de responsabilidade fiscal. E digo mais, uma questão de valorização dos soldados na atividade. Hoje, aliás, o cenário que a gente enfrenta hoje, de um déficit crônico na Previdência, que apesar das reformas aprovadas aqui por esse parlamento, pela maioria de deputados responsáveis dessa casa, segue tendo um déficit crônico na casa dos 10 bilhões de reais. Eu tenho um grande respeito pelos profissionais da segurança pública, sejam eles civis ou militares, mas o fato é que essa reforma é urgente, ela é necessária e ela beneficia especialmente os servidores que têm menor remuneração e estão na atividade. Hoje, todos os militares ativos no estado do Rio Grande do Sul contribuem com 14% da sua remuneração. Na nova proposta, a alíquota irá cair para os que recebem menos e aumentar para os maiores salários. Na prática mesmo, a contribuição vai diminuir para 96% dos militares ativos. Ou seja, vai ser mais dinheiro no bolso daqueles que ganham menos. Eu entendo que alguns deputados aqui busquem defender os interesses e as visões de forma legítima daqueles que hoje estão na aposentadoria, que deram sua contribuição e que ganham mais. Eu mesmo recebi uma série de mensagens de coronéis da brigada, alguns deles eu me dei o trabalho de procurar no portal da transparência a remuneração, inclusive postei nas minhas redes sociais a conversa com um deles, um militar da reserva que recebe um salário líquido de 27 mil reais e remuneração bruta de 42 mil reais, ou seja, um salário mais alto do que do presidente da República. E esse senhor, obviamente, está indignado com a possibilidade de ter que pagar mais. Eu imagino que ele tenha que fazer, no seu dia a dia, um reajuste nas suas contas, enfim, fazer uma reavaliação das suas prioridades fiscais, reacomodar suas despesas, rever prioridades, etc. Mas o fato é que o sufoco, entre aspas, pelo qual ele vai passar, não chega nem perto do que passam hoje os milhões de gaúchos que veem as suas oportunidades reduzidas a pó no estado do Rio Grande do Sul, pela falta de competitividade na nossa economia, pelo excesso de tributação, pelo peso cada vez maior de cidadãos que estão no setor privado e, inclusive, no setor público. Porque, como eu disse, hoje a gente vive sob uma situação de injustiça, onde a imensa maioria dos servidores civis pagam uma alíquota proporcional à sua remuneração e no setor militar a gente não vê isso acontecendo. A gente vê uma cobrança desproporcional que beneficia justamente aqueles que ganham mais e que se beneficiaram, acho que foi legítimo, de uma regra excessivamente benévola que vigiu até 2010, onde no estado do Rio Grande do Sul nenhum servidor militar contribuía com a Previdência, o que gerou essa situação absolutamente insustentável. Então, aprovarmos hoje essa reforma da Previdência dos servidores militares é uma questão de justiça, de isonomia, de responsabilidade fiscal para com o presente, o futuro do Rio Grande do Sul, e também de respeito aos servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que estão na ativa, nas ruas, especialmente soldados, aqueles que recebem menos e que vão passar a contribuir menos a partir disso aqui. Os coronéis da reserva, infelizmente, terão que dar a sua contribuição proporcional à sua remuneração. Já passou o tempo em que a gente acreditava que podia se dar o luxo de conceder aposentadorias tão benévolas e sob regras tão caridosas aos servidores públicos. É hora de reforma, é hora de fazer a coisa certa. Então, peço aos colegas que votemos favoravelmente ao PLC número 13. Obrigado.
Ok, deputado Fábio Ossman. Próximo inscrito, deputado doutor Tiago Duarte. Presidente, primeira coisa que eu queria mencionar aqui, ao deputado Jefferson Fernandes, à deputada Luciana Genro, há vários deputados que mencionaram a questão da saúde mental e do suicídio, é que nós teremos, ao longo da pauta, a possibilidade de aprofundar esse estudo. E o aprofundamento desse estudo se dá pela aprovação de uma comissão especial que possa discutir exatamente isso e que nós propusemos. Então, vamos ver se realmente isso é importante para a Assembleia, se isso é importante para o corpo funcional, aprovando a comissão especial que vai tratar desse tema. E isso é importante, eu acho que isso é muito relevante. A segunda questão que eu queria mencionar aqui é que, a partir da aprovação do PL2 e da PEC lá atrás, que eu votei contra, ela acabou retirando as vantagens temporais dos servidores. As vantagens temporais dos servidores, é importante que o deputado Fábio Ossman compreenda isso também. As vantagens temporais dos servidores para as carreiras públicas no estado do Rio Grande do Sul, elas significam um plano de carreira. Não tem outro plano de carreira. Na iniciativa privada, por mérito, o indivíduo pode receber mais a partir do momento que ele atinge metas. No setor público não existe essa meritocracia. Não se teve um plano de carreira ainda adequado que pudesse propor meritocracia. Então, a única forma de se fazer isso era a partir das vantagens temporais. À medida em que se tiram as vantagens temporais, nós destruímos as carreiras públicas no estado do Rio Grande do Sul com o PL2 e com a PEC. Além disso, o que muito bem citou meu colega, capitão Macedo, além disso, a regra do jogo, quando esses servidores entraram e eles celebraram um contrato com o estado do Rio Grande do Sul, era esta. Então, o estado do Rio Grande do Sul que celebrou um contrato, e eu sei que o Novo respeita muito o contrato, ele celebrou um contrato com aquele servidor, esse contrato tem que ser cumprido até o fim. Se pode, eventualmente, ter modificações para os que ingressam, mas para os que estão, tem que se cumprir o contrato. Isso é segurança jurídica, sim. E como disse o capitão Macedo, isso é inconstitucional e vai gerar um passivo ao estado do Rio Grande do Sul extremamente sério e doloroso. Então, por tudo isso, e também porque acredito que essa reforma da Previdência vai significar a fragilização da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Os mais antigos, mais experientes, que comandam as tropas, esses vão ir para casa. É isso que vai acontecer. Então, uma reforma da Previdência como essa fragiliza a segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Neste momento que nós conseguimos melhorar esse processo, conseguimos dar uma sensação de segurança maior ao povo gaúcho, neste momento nós vamos fragilizar de novo a segurança pública. Então, por isso, me associo ao capitão Macedo e votarei contrário ao projeto em tela que reforma, que modifica a regra do jogo, com o jogo em andamento na Previdência dos militares. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Dr. Tiago Duarte. Para a discussão do projeto, inscrito o deputado Tenente Coronel Zucco. Presente. Colegas, um dos pedidos que eu mais escuto na CCJ, por parte de deputados linkados ao governo, é que quando projetos que têm dúvida e que precisam ter trabalhados, têm o seu trâmite em outras comissões.
pergunto a todos os colegas qual a comissão, seja a CCJ ou de mérito, que este projeto de lei complementar 13 passou. Eu vou dizer para os senhores por que seria, no mínimo, importante que a CCJ debatesse sobre esse projeto. A Lei Federal 13.954 definiu a alíquota única a todos os militares estaduais e federais, atualmente de 10,5%. Somente dois estados não estão respeitando essa alíquota. Rio Grande do Sul e Ceará, que aplicam hoje 14%. Ok, tiveram o Supremo Tribunal Federal a possibilidade de aplicar sem sofrer penalidades. Entendo. Porém, tanto é que eles aplicam essa alíquota diferente da federal. Porém, por que ela não possui segurança jurídica? E é nesse ponto que eu converso com os colegas. O sistema de proteção social dos militares não está previsto ou autorizado progressividade de alíquotas. Vou repetir. O sistema de proteção social dos militares não está previsto progressividade de alíquotas. Tal progressividade só é permitido no regime próprio de previdência dos civis. Por que eles ganharam no STF? Justamente porque eles estão fazendo uma alíquota fixa. Eu vou dar um exemplo claro. Minas Gerais e Bahia fizeram a progressividade para a proteção, melhor, regime próprio de previdência, e, respeitando a lei federal pela proteção social dos militares, tem uma alíquota fixa. Mas não para por Minas Gerais e Bahia. Vamos lá. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Paraíba, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que também fizeram reformas, estão respeitando a Lei Federal 13.954. Continuando, não temos segurança jurídica. É pedir muito que se passasse pela CCJ para que se evitasse milhares de ações judiciais com possíveis passivos ou precatórios. Conversando com associações, debatendo com juristas, fica muito claro porque serão ações isoladas de mais de 30 mil servidores, ativa, inativos, pensionistas. Eu peço ao governo que, além de botar no Instagram a queda do roubo de veículo de 48%, a queda do homicídio de 25,7%, a queda do latrocínio de 62,5%, que coloque nesta casa um projeto que possamos debater, um projeto que esteja alinhado com o cenário nacional. Somos o único estado que está querendo uma progressividade que não há segurança jurídica. A segurança jurídica foi baseada nas alíquotas fixa e não na progressividade que não é permitida na proteção social dos militares. É somente isso, colegas. Acho importante a pauta, muito importante o debate, porém, lembro que não é uma opinião, mas sim uma constatação que os demais estados não só respeitaram, e aqueles que, porventura, divergiram desta decisão, no caso Ceará e Rio Grande do Sul, estão se baseando numa alíquota fixa. Então, respeitosamente, eu peço que venha para casa um projeto que esteja alinhado e que não possibilite, no futuro, precatórios, passivos, que venham a trazer mais gastos
para o governo, para o Rio Grande, para a sociedade. Só isso, presidente. Obrigado. O deputada Luciana está reclamando da campainha aqui do tempo. De fato, ela não está ativa, tendo em vista que, como falei, nós não temos hoje aqui os servidores da assessoria legislativa. Apenas lembro que há um ano nós estamos com um sistema de 3 minutos mais 1 minuto, né, para que haja esse tempo regimental de fala. Então, estamos aqui, né, na tentativa de fazer a sessão com todo o esforço aqui. Os senhores devem estar notando aí nossos eventuais desafios que estão sendo transpostos aqui, mas estamos firmes aqui no intuito de não deixar a Assembleia sem funcionamento. Também quero saudar a presença do ex-deputado, o deputado vai ter que vir aqui do meu lado, o deputado Mick Breyer, prefeito de Cachoeirinha, que veio visitar a casa aqui. Convidei para que ele viesse aqui ao plenário e dar um alô aqui para os colegas deputados. Muito obrigado, Mick, bem-vindo, a casa é sua. Inscrito o deputado Matheus Vesp, do PSDB, para discutir. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas, primeiro quero dizer que esta é uma proposta que segue no caminho de garantir o equilíbrio fiscal do Estado. Mesmo caminho, diga-se de passagem, trilhado até aqui, e que permitiu colocar em dia o pagamento dos servidores, inclusive da nossa gloriosa Brigada Militar. Mas o projeto faz justiça, uma vez que equipara os servidores militares aos civis no que toca às contribuições previdenciárias. Eu sei que se fala muito sobre a necessidade de termos uma diferenciação entre o servidor civil e o militar, haja vista que o militar, ao servir a sociedade, coloca, inclusive, se necessário, a sua vida em risco, todos os dias que sai defender o cidadão, gerar ordem e segurança. E isso deve ser exaltado, louvado, prestigiado. Inclusive, nesse final de semana, perdemos a vida de um valente servidor que, todos os dias, com certeza, como tantos outros, colocam a sua vida em risco para proteger o cidadão. Mas, juridicamente falando, fato é que já há uma diferenciação entre civis e militares, na medida em que os militares mantêm, por exemplo, a equiparação em seus subsídios quando vão para a reserva. O mesmo não ocorre com os servidores civis. Ademais, tão importante quanto dar uma diferenciação no vencimento do servidor é a capacidade do Estado em ter uma boa condição fiscal para que possa também equipar as suas forças de segurança, para que seus servidores militares, quando forem para o combate ao crime organizado, o façam estruturados, equipados, para que assim possam também diminuir os riscos que colocam a sua própria vida quando estão a serviço do povo. E para isso nós precisamos de uma condição fiscal adequada, o que obviamente é aqui necessário discutir também do ponto de vista do mérito desse projeto, na medida em que todos sabem o descalabro das contas públicas e a necessidade que temos também de fazermos adequações previdenciárias no nosso Estado. A população nos pede isso. Vejam também que esse é um projeto justo sob a ótica do escalonamento das contribuições. Os brigadianos de patentes inferiores, aqueles que efetivamente vão para as ruas no combate ao crime e mais arriscam suas vidas, vão pagar menos do que pagam hoje a título de contribuição previdenciária. Vão pagar menos. Já aqueles que ganham mais e que normalmente exercem funções administrativas importantes, essenciais para que seja mantida a hierarquia, mas que impliquem em risco direto menor às suas vidas, comparado com os servidores que estão no dia a dia na linha de frente, contribuirão proporcionalmente mais para as suas aposentadorias. É isso que o projeto está, no fundo, discutindo. Vejam que não estamos nem mudando a idade mínima para a aposentadoria, algo que poderia ser discutido e que a sociedade também, muitas e muitas vezes, exige dos seus representantes que o façam, haja vista a mudança do perfil demográfico da sociedade brasileira nos últimos 30, 40 anos. Repito, 96% dos servidores que estão na ativa receberão mais. É mais dinheiro no bolso do servidor. Daqueles que estão na ativa, só pagarão maior alíquota do que pagam atualmente aqueles que recebem acima de R$15 mil mensais. O que, caros colegas, na realidade socioeconômica do Brasil, cá entre nós, é uma remuneração muito maior do que recebe a maior parte dos trabalhadores brasileiros. E, evidentemente, do ponto de vista formal,
aquilo que pode ainda gerar alguma dúvida a algum colega, aqui pontuo que não há nenhum risco de que essa temática sofra uma reversão do ponto de vista da sua constitucionalidade. Até porque aquilo que outros estados fazem não quer dizer que tenhamos que fazer o mesmo. Foi assim na questão da Previdência dos Civis, em que o estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro na adoção de certas medidas que outros estados não acompanharam. Veja que é importante aqui reconhecer a capacidade do estado do Rio Grande do Sul formalmente discutir essa temática, propondo algo simétrico aos civis. E com essa segurança jurídica que tem nos dado a Procuradoria, como em tantas outras reformas importantes que os parlamentares gaúchos aprovaram nos últimos anos, é importante que tenhamos a consciência que esse projeto é muito oportuno, não apenas para os servidores, que, como falei, 96% receberão mais, mas para a própria sociedade gaúcha. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Matheus Vesp. Não havendo mais deputados inscritos para discutir, encerro a discussão. Encontro sobre a... Presidente? Oi. Presidente, estava pedindo inscrição aqui, só que... Tá bem, quem está falando? Pepe? Deputado Pepe Vargas. Então, vou ouvi-lo, deputado Pepe. Obrigado, presidente. Solicito, por gentileza, que os demais que queiram eventualmente se inscrever o façam no chat para melhor organizar a ordem aqui. Com a palavra, Pepe. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, na realidade, esse projeto não é um projeto que trate de questões estruturais da previdência dos servidores públicos. Já não tratou de questões estruturais quando legislou sobre servidores civis e agora também não está tratando de questões estruturais da previdência quando trata das alíquotas dos servidores militares. Eu vou repetir o que eu tenho dito aqui várias vezes, porque isso é importante que fique registrado. As questões estruturais envolvendo a previdência dos servidores, a rigor, foram resolvidas nos governos Tarso e Sartori. O governo Tarso, quando fez a segregação das massas de previdência, fazendo com que os servidores que adentrassem a partir daquele momento contribuíssem para um fundo prévio, que ficaria sendo capitalizado para pagar, ou seja, fazendo uma poupança futura para pagar a previdência dos servidores. Lamentavelmente, o governo do Estado, inclusive, está querendo se apropriar dos recursos do fundo prévio, em aprovação de projeto de lei que ele encaminhou aqui nessa casa, e infelizmente a casa aprovou, contra o nosso voto, mas aprovou. Nós, inclusive, questionamos através de uma ação direta em inconstitucionalidade, e tem já um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República a nossa tese de que se trata de inconstitucionalidade a tentativa de a atual gestão se apropriar dos recursos do fundo prévio. E a outra questão foi o estabelecimento do regime próprio, do fundo complementar, né, a partir da votação que foi feita a nível nacional, do fundo complementar nacional, dos servidores da União, os estados também puderam instituir fundos complementares. Isso foi feito. Houve período da história em que a previdência dos servidores públicos não era entendida enquanto a criação de regimes próprios, era entendido como uma extensão da política de pessoal. Os servidores não contribuíam exatamente para a sua previdência. Portanto, não há que se falar em déficit atuarial desta parte. E a lei federal autoriza cobrar contribuições para fazer o equilíbrio atuarial, mas tem que comprovar que há o desequilíbrio atuarial. Não há que se falar em desequilíbrio atuarial de servidores que recebem aposentadorias ou pensionistas, que vêm ainda de um período em que não havia essa contribuição. Então, as questões estruturais estão resolvidas, tanto que o fundo prévio era superavitário, passará a ser agora deficitário, porque o governador quer pegar o dinheiro, né, se não for derrubado a lei que autorizou isso, a partir da DIN que foi patrocinada no Supremo Tribunal Federal.
Mas mais do que isso, essa proposta que está apresentada hoje, sequer ela é uma proposta que é progressiva. Tem se falado aqui a exaustão de que as alíquotas são progressivas. Quando a gente pega os maiores salários, os menores salários do serviço público, tanto dos militares como dos civis, nós vamos ver o seguinte, que a tal da progressividade resulta em que os servidores que ganham menos estão pagando proporcionalmente uma alíquota maior, na prática. Na medida em que aqueles que recebem acima de um salário mínimo passarão a ter que contribuir para a Previdência, aqueles que já estão aposentados. Porque é isso que, na prática, acaba acontecendo. Aqueles que ganham menos, proporcionalmente pagarão mais do que aos seus salários. Isso está sendo sonegado, essa informação desse plenário e da sociedade. Então, não é verdade, sequer, que há uma progressividade que faz com que os que ganham mais pagarão mais. Porque aquele que ganha acima do salário mínimo já está aposentado, e que hoje não pagava, vai ter que começar a pagar, proporcionalmente vai pagar mais, apesar da alíquota progressiva que está sendo apresentada, e apresentada aqui enquanto como se fosse uma grande justiça contributiva, mas não é. E não é justamente porque se cobrará do servidor inativo que ganha até o teto do regime geral de previdência. Ora, os trabalhadores da iniciativa privada, quando se aposentam, eles podem se aposentar até o valor do teto, que é aproximadamente R$ 6.400, R$ 6.500, mas não precisam ficar contribuindo depois de aposentados. Por que o servidor público vai ter que continuar contribuindo depois de aposentado se ele ganha abaixo do teto do regime geral de previdência social? É isso que a nossa emenda propõe. Que os servidores públicos militares, os servidores públicos civis, que ganham até o teto do regime geral, quando são aposentados, não devam contribuir. Essa é a forma de fazer uma justiça contributiva. Do contrário, a alíquota progressiva que está sendo apresentada aqui como algo que é justo, passa a ser profundamente injusto. Então, nós apresentamos essa emenda, esperamos que a nossa emenda seja aprovada, esperamos que, se ela não for aprovada, os deputados votem contra essa proposta, que não traz justiça contributiva, que faz uma grande confusão e tem só uma finalidade, que é fazer caixa para o governo, que é o que o governo tem feito em cima dos servidores públicos ao longo desse período. Projetos que tiram recursos dos servidores, né? E aí o governo vem e diz que está pagando salário em dia. Sim, está pagando salário em dia com o dinheiro que está tirando dos servidores. Tira com uma mão e dá com a outra. É isso que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, que o governo do governador Eduardo Leite vem patrocinando, infelizmente com o apoio da maioria dessa casa. Nós esperamos que a nossa emenda seja aprovada para que a gente possa estabelecer isonomia entre os servidores públicos e os trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, quem ganha aposentadoria até o teto do regime geral de previdência não precisa contribuir para a Previdência Mais. Quem ganha acima deve continuar contribuindo, com certeza. Obrigado, deputado Pepe. Não havendo mais deputados inscritos para a discussão, está encerrada a discussão. Enquanto sobre a mesa, 2 requerimentos de preferência. Requerimento número 1, de autoria do deputado Frederico Antunes, para votação do texto do projeto. Requerimento número 2, de autoria do deputado Pepe Vargas, para votação da emenda 2. A seguir, peço aos deputados proponentes que proceda a leitura dos requerimentos. Deputado Frederico Antunes, por gentileza, requerimento número 1. Deputado Frederico Antunes. Presidente, o deputado signatário requer, com base nos artigos 138, parágrafo 3º, e 194, inciso 8º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado, a preferência para a votação do texto do projeto de lei complementar 13/2021 do Poder Executivo, que altera a lei complementar 13.757, de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo Previdenciário dos Servidores Militares, Fundo Prévio Militar e dá outras previdências. Obrigado, deputado Frederico. Requerimento número 2, deputado Pepe Vargas, por gentileza. Eu vou fazer a leitura, senhor presidente, só um minutinho.
Senhor presidente, o deputado signatário requer, com base nos artigos 138, parágrafo 3º e 194, inciso 8, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado, a preferência para a votação da emenda número 2, né? Se eu não me engano, emenda número 2, do projeto de lei complementar 13 de 2021, que altera a lei complementar 13.757, de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social de servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo Previdenciário de Servidores Militares, Fundo Prévio Militar, e dá outras providências. Sala das Sessões, em 9 de março de 2021, deputado Pepe Vargas. Obrigado, deputado Pepe Vargas. Passamos ao encaminhamento do requerimento de preferência para a votação do texto, requerimento de preferência número 1 para a votação do texto do projeto. Para encaminhar, algum deputado se inscreve para encaminhar? O deputado Frederico está pedindo a inscrição. Senhor presidente, pois. Ouvi aqui atentamente meus colegas deputados fazendo suas manifestações, muita contundência, defendendo seus pontos de vista, e respeito a todos. Mas, logicamente, o que nos traz a voltar a deliberar essa matéria, primeiro, é não criarmos uma assimetria, respeitando a diferença das carreiras, mas uma assimetria entre servidores. Nós votamos há pouco mais de um ano atrás a reforma da Previdência. Com esta progressividade da lei, 7,5 a 22, acima de salário mínimo. E agora estamos propondo o mesmo ao regime de previdência dos militares. E tem uma média salarial que se destaca, se compararmos com a média salarial de outros estados brasileiros, inclusive se pegarmos o começo da carreira, fruto de uma série de avanços que nós cumprimos nos últimos anos, mesmo tendo sido aprovados em governos anteriores. É a primeira vez que eu vi na Assembleia nós termos a aprovação de recuperação salarial feita por um governo e paga por outro. Mas foi pago. Por quê? Porque era justo, merecido, aprovamos. E foi pago na plenitude. E, logicamente, que o retorno à comunidade gaúcha está sendo aí, visto por todos. Excelente serviço prestado. E quem disse que os servidores se expõem e, portanto, deveriam ser preservados, tem toda a razão. Aqueles que estão na ativa, eles estão na frente da defesa da cidadania. E estes, 96%, terão que pagar menos. O que significa isso? Terão um salário maior, um salário aumentado. Quem desconta 14 vai descontar menos de 14, portanto, vai ter uma diferença à sua disposição para aquilo que é necessário para as suas vidas. E, logicamente, nós temos um corpo de nativos que prestaram um excelente serviço para o Estado. Mas, assim como os civis que prestaram um excelente serviço para o Estado, eles estarão contribuindo para um fundo previdenciário que é hoje deficitário. Hoje o Estado tem um déficit de 10 bilhões, tinha um déficit de 12 bilhões, 10 bilhões de reais. O Estado tem que fazer o desembolso para cobrir. Isso prejudica a própria carreira, o próprio funcionário público, aquele que quer ter a sua segurança no futuro próximo. E também ouvi algumas comparações com outros estados. É muito claro que não é possível fazer isso, porque cada estado tem a sua peculiaridade. Ele tem a sua capacidade de complementar.
Isso já está deliberado. Conversamos muito sobre isso. Não há mais questionamento sobre a segurança jurídica do ato. E, logicamente, que nós encaminhamos este requerimento de preferência para podermos fazer aquilo que nós não escondemos, não. É uma necessidade do Estado. É uma necessidade do Estado. E preservação daquilo que é fundamental para o equilíbrio do Rio Grande do Sul, o equilíbrio fiscal. Isso defende a todos, não só um segmento, defende a toda a comunidade. Inclusive, comunidade que tem uma média salarial bem menor do que algumas carreiras públicas. E, logicamente, tem direito a aposentadorias bem menor do que as carreiras públicas. Então, em defesa desta simetria, eu, inclusive, não ouvi, quando nós debatemos, não me lembro, nenhuma emenda que pudesse criar um teto para começar a aplicação da progressividade. Agora, quando nós estamos tratando de uma carreira que ganha mais, parece que houve despertou uma ideia de voltarmos, tentarmos um reequilíbrio desse processo, mas, sinceramente, eu acho que isso não está em tempo. Então, eu peço a todos os colegas deputados e deputadas, aqueles que têm contribuído muito para o ajuste fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, aqueles que têm, sim, mantido o respeito com todas as categorias do funcionalismo público do Estado do Rio Grande do Sul, que possamos votar o texto original. Portanto, encaminhamos esse requerimento de preferência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, colegas deputados e deputadas. Obrigado, deputado Frederico Antunes. Próximo inscrito para encaminhar, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, é a deputada Sofia Cavedon. Com a palavra, deputada. Deputada Sofia, Vossa Excelência está sem áudio novamente. E o problema não é que a senhora está com o áudio desligado, é que o áudio da senhora não está conectado no sistema. Como a senhora está na sua residência, eu não consigo lhe ajudar, a senhora vai ter que deslogar e logar novamente. O bancado do PT não gostaria, talvez, de substituir o orador? Mais algum inscrito para encaminhar? Não havendo mais inscritos para encaminhar, vou colocar em votação o requerimento de preferência número 1. Informo que para aprovação do requerimento do projeto de lei complementar são necessários, no mínimo, 28 votos favoráveis. Votação nominal. Requerimento de preferência número 1. Colhe os votos da bancada do Partido dos Trabalhadores. Deputado Fernando Marrone.
Não, presidente. Não. Deputado Jefferson Fernandes. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Voto não. Não. Pepe Vargas. Voto é contrário também, voto não. Ok. Sofia Cavedon. Voto não. Voltou? Voltou, agora voltou, deputado. Valdeci Oliveira. Aí voltei. Não. Não. Zé Nunes. Meu voto é contrário, presidente. Ok. Bancada do MDB, Beto Fantinel. Voto sim, presidente. Ok. Carlos Búrigo. Voto sim, presidente. Ok. Clair Kuhn. Voto sim, presidente. Gilberto Capuani. Sim, presidente. Ok. Patrícia Alba. Sim, presidente. Sim, presidente. Ok. Thiago Simon. Thiago Simon. Vossa Excelência está sem som, deputado. Faz o sinal, por gentileza, aí que eu lhe vejo. Ok, sim. Vilmar Zanquim. Voto favorável, presidente. Ok. Bancada do Partido Progressista, Adolfo Brito. Sim, presidente. Ok. Frederico Antunes. Sim, presidente. Ok. Sérgio Turra. Obrigado. Sim, presidente. Ok. Silvana Covatti. Sim, presidente. Ok. PTB, Lisandro Sabina. Kelly Moraes. Voto sim, presidente. Ok. Luiz Augusto Lara. PSL, Capitão Macedo. Eu voto não, presidente. Ok. PSL, Rui Irigaray. PSL, Vilmar Lourenço. Sim. Sim. PDT, Gerson Burman. PDT, Juliana Brizola. Voto não, presidente. Ok. PSDB, Luiz Henrique Viana. Sim, presidente. Ok. Matheus Vesp. Sim, presidente. Ok. Pedro Pereira. Favorável, presidente. Ok. Zilá Bratenbach. Favorável. Republicano, Sérgio Pérez. Sim, presidente. Sim. Novo, Fábio Osterman. Novo, Giuseppe Riesgo. Giuseppe? Sem áudio, Giuseppe. Sinal, por gentileza. Não. Fábio Osterman. Não. Paparico Bach, PL. Voto sim, presidente. Ok. Democrata, doutor Tiago. Não. Não. Eric Lins. Favorável. Sim. PSOL, Luciana Genro. Contrária. Não. Solidariedade, Neril Carteiro. PROS. Presidente, Neril Carteiro vota sim. Neril Carteiro, sim. PROS, Rodrigo Maroni. Favorável, Gabriel. Ok. Segunda chamada, como voto do deputado Jefferson Fernandes, do PT. Contrário, presidente. Não. Deputado Elisandro Sabino, PTB. Deputado Dirceu Franciscon, PTB.
Como? Deputado Dirceu? Sim. Sim. Ok, computado. Deputado Gerson Burman, aliás, deputado Luiz Augusto Lara, PTB. Deputado Gerson Burman, PDT. Eu voto não, presidente. Não. Consegue me ouvir? Sim, senhor. Voto não do deputado Gerson Burman. Deputado Rui Irigaray, PSL. Encerrada a votação. (33 votos sim, 18 votos não. Aprovado o requerimento de preferência número 1 do deputado Frederico Antunes. Resta prejudicado o requerimento número 2 e a emenda número 1. Passamos ao encaminhamento do projeto de lei complementar número 13 de 2021. Para encaminhar. Presidente, Pois não? a deputada Sofia Cavedon encaminha pela bancada do PT. Então, iremos ouvi-la imediatamente. Deputada Sofia, com a palavra. A tecnologia permitir. Está me ouvindo? Agora, perfeitamente. Está me ouvindo? Perfeitamente, deputada. Então, estou no computador da Assembleia, não sei o que está acontecendo hoje, porque não mexo e me some meu som. Mas, enfim, eu quero, em nome da bancada, e agradeço, Pepe, dizer algumas questões. Primeiro, Frederico, nós enfrentamos sim, nós apresentamos sim emenda quando da discussão dos civis, entendendo que era injusto e problematizamos muitas vezes, tanto na sessão quanto nas redes, a cobrança a posteriori de aposentados. Inclusive, tentamos fazer uma discussão jurídica da inconsistência jurídica disso, uma vez que o ato de aposentadoria é um ato perfeito, no entanto, não tem amparo na justiça brasileira não rever o ato de aposentadoria neste quesito. E apresentamos emenda e os requerimentos, como desta feita, derrubaram a possibilidade, inclusive, de avaliar qualquer emenda. Segundo elemento, esse argumento de que foi modificado, foi feito ajuste para os demais e agora tem que igualar, uma perna torta e a minha outra para ficar igual, eu vou entortar também. Nós queremos fazer justiça, nós não concordamos com a reforma, com as reformas da Previdência em algumas questões que foram feitas, que, por exemplo, os professores que agora terão apenas 20 horas e não levam a aposentadoria nada, absolutamente nada, de vantagens temporárias por trabalho que realizam, por complexidade, por chefia e por horas-aulas. Então, se derem todas as horas-aulas que derem, além das 20 horas, não vão levar nada para a aposentadoria. Aposentadoria da CLT, nós não concordamos em ser uma média. Em 40 anos, tu conseguir acessar a média rebaixada da aposentadoria. Nós estamos jogando a pobreza, a miséria, gerações inteiras. E não foi pior pela mobilização e pela luta social que ainda foi possível antes da pandemia. Então, entendemos e chama a atenção que são 141 mil servidores entre civis e militares que recebem até o teto do INSS. E portanto, é uma falácia quando se repete de maneira, inclusive, desrespeitosa com os servidores públicos, de forma geral, de que são todos salários abonados, privilegiados em relação ao mundo que está aí. O mundo que está aí está errado na informalidade, sem proteção social, sem previdência, sem direitos trabalhistas, está errado. E o Estado do Rio Grande do Sul, lamentavelmente, o governador Leite quer apresentar o Brasil como quem solucionou o Estado sem ter projeto nenhum de desenvolvimento. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma redução de PIB mais do que o dobro do que do Brasil no mesmo período. Isso tem que dizer alguma coisa. E diz respeito, sim, à falta de projeto, à falta de ação para que esse Estado, a partir da sua energia criativa de trabalho, da sua multicultura, possa produzir desenvolvimento. Não tem. O governo Leite só tem um único objetivo, aliás, dois.
privatização, como quer entregar a CE por R$50 mil e retirada de direitos de trabalhadores públicos e trabalhadores da Polícia Civil, Brigada Militar, que estão, sim, há 3 anos encerrando, sem reajuste salarial, já começam a perder a política importante que construímos no governo Tarso com esta casa, estão, sim, em depressão, estão, sim, sob pressão social, num momento dramático, adoecendo e morrendo. Não é justo penalizá-los mais uma vez, por isso votamos contrariamente. Obrigado, deputada Sofia Cavedon. Está inscrita para encaminhar a votação do projeto de lei complementar 13 de 2021 a deputada Juliana Brizola, da bancada do PDT. Com a palavra, deputada. Obrigada, presidente Gabriel, colegas, deputados e deputadas. Bom, antes de entrar no mérito do projeto, precisamos falar sobre a questão da constitucionalidade. O governo do Estado afirma que essa questão já foi superada, mas, na verdade, não foi. O governo está vendendo uma retórica baseada em uma decisão monocrática e precária, que não enfrentou o mérito da questão. Pode até parecer que o projeto do governo prevê colocar em prática a famosa justiça social, ou seja, teoricamente, aqueles que ganham mais ganhariam mais. Porém, na verdade, o que está por trás dessa pseudo-justiça é a severa cobrança dos aposentados da Brigada Militar que ganham menos. E no projeto, essa injustiça está amparada no parágrafo 5º do artigo 1º, que diz, abre aspas, verificada a ocorrência de déficit autorial, e enquanto este perdurar, observando o disposto no artigo 15 da Lei Complementar número 15.142, de 5 de abril de 2018, a contribuição ordinária dos militares inativos e dos respectivos pensionistas, de que trata o parágrafo 4º deste artigo, terá sua base de cálculo alterada para, na forma do parágrafo 1º, a linha A do artigo 149 da Constituição Federal, incidir sobre o valor do benefício recebido que supere o salário mínimo nacional. É isso que está escrito na lei. Essa é a questão principal para nós. É sobre esta injustiça que nós temos o dever de nos posicionar. Ou seja, estamos falando de pessoas que se sacrificaram durante toda uma vida em nome da nossa segurança. E agora, em um período em que estão mais fragilizadas, inclusive no ponto de vista da sua saúde, o governo quer prejudicá-las ainda mais. Vamos fazer um breve exercício. Um brigadiano aposentado que ganha R$3 mil e que atualmente não contribui para a Previdência, vai passar a contribuir com cerca de 10% de alíquota efetiva. Vocês têm alguma ideia da falta que esses R$300 vão fazer no final de cada mês para esses brigadianos? Embora alguns deputados falem em justiça social com a cobrança progressiva, em relação àqueles trabalhadores da ativa que ganham mais, não podemos compactuar com tal medida. Uma medida que vai corrigir uma injustiça social, cometendo outra, nesse caso, talvez muito mais severa. Uma injustiça sem precedentes, aqueles trabalhadores que historicamente são mais fragilizados em razão da sua condição de inativos. Nós, então, do PDT, consideramos uma perversidade cobrar indiscriminadamente de todos os aposentados e, por isso, encaminhamos nosso voto contrário ao PLC 13. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Juliana Brizola. Não havendo mais inscritos para encaminhar a votação do PLC 13/2021, coloco em votação o PLC 13/2021. Informo que para aprovação do projeto de lei complementar são necessários, no mínimo, 28 votos. Estou inscrito aqui, deputado Gabriel. Como? Está inscrito? Acabou de se inscrever. Está bem. Eu vou passar a palavra ao deputado Paparico. Deputados, aqueles que queiram se inscrever, por gentileza, para a gente não sofrer fortes emoções aqui na mesa, se puderem se inscrever pelo chat, eu agradeço.
Deputado Paparico, e se inscrever antecipadamente de preferência. Deputado Paparico, a palavra. Deputado Paparico, Vossa Excelência está com a palavra, só que Vossa Excelência está com... Agora sim, vamos ver. Presidente Gabriel, colegas, deputados, deputadas, gaúchos e gaúchas. Eu quero encaminhar o meu voto favorável à reforma da Previdência. Quando chegamos a esta casa, nós começamos a buscar dar o exemplo para que possamos fazer com que esse exemplo possa prosseguir. E nós encaminhamos, logo na chegada, o fim da nossa aposentadoria especial. Hoje, os parlamentares do Rio Grande do Sul não têm mais aposentadoria especial. Logo em seguida, votamos o fim do auxílio mudança. Os parlamentares gaúchos não têm mais auxílio mudança. Logo em seguida, este parlamentar votou a reforma dos civis. E a minha esposa, que é juíza, servidora do judiciário, automaticamente saiu dos 14 para uma contribuição maior. Estou falando isso para que os gaúchos e as gaúchas saibam que nós estamos na linha de buscar devolver aos gaúchos e às gaúchas a autoestima de sermos gaúchos. Um estado que é rico como o nosso, que produz como nós produzimos, não podemos concordar que o estado do Rio Grande do Sul sucessivamente encontra-se em momentos de dificuldade. Em 2017, a revista Exame publicou uma matéria dizendo que a Grécia, que está logo aqui, chamou os aposentados para contribuir pela quarta vez. Chamou os aposentados a contribuir pela quarta vez. Pasmem, senhores e senhoras, os homens e mulheres aposentados da Grécia hoje contribuem com 40% da sua aposentadoria para poder continuar recebendo. Este exemplo é um exemplo de que nós, sim, possamos também nos encaminhar para um mundo como este. Quando o prefeito da minha São João da Ortiga, logo na chegada, encaminhei uma profunda reforma administrativa. E no começo, os servidores, as pessoas entendiam que este deputado hoje, na época prefeito, pudesse estar sendo contrário aos servidores. E a reforma foi tão importante que em 2012 eu não tive candidato contra quando me reelegi prefeito da minha São João da Ortiga. Nós queremos dizer a essa honrada Brigada Militar do Rio Grande do Sul, valorosa Brigada Militar, que é um orgulho do Brasil. Aqui eu não ouço sequer dizer uma vez que possamos ter um brigadiano, um homem da brigada corrompido ou se corrompendo. Aqui fala um parlamentar que sabe da importância que tem a Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul. Quando garçom ainda na rodoviária de Sananduva, eu convivi muito tempo com os brigadianos da minha Sananduva. E agora há pouco eu acabei de falar longamente com o Braulio da minha Lagoa Vermelha, explicando essa reforma da Previdência. 96% dos brigadianos, dos homens que estão na ativa, a partir dessa reforma, vão ganhar mais porque contribuirão menos. E aqueles que automaticamente passarão a contribuir, não é para prejudicar os valorosos homens que estão na atividade. É apenas para que cada um receba até o último dia da sua vida a sua aposentadoria, algo sagrado aos homens e mulheres. De nada adianta nós nos recusarmos a recolher
um percentual e não termos a garantia de que poderemos receber a nossa aposentadoria até o último dia da sua vida. Precisamos aqui no parlamento continuar reformando o Estado para que nós possamos dar a tranquilidade e a garantia aos homens e mulheres que poderão receber a sua aposentadoria até o último dia da sua vida. Por isso, o meu voto não é contra ninguém, é favorável àqueles que pensam e entendem que o Rio Grande do Sul precisa continuar honrando as aposentadorias dos seus aposentados. Portanto, eu voto favorável à reforma da Previdência Militar. Obrigado, deputado Paparico Bach. Para o próximo inscrito para encaminhar, o deputado Dalciso Oliveira, do PSB. Deputado Dalciso. Boa tarde, presidente. Muito boa tarde, colegas deputados, deputadas. Uma alegria, e antes de fazer uma fala, quero aqui me congratular e parabenizar todas as nossas colegas deputados aí pela passagem do dia de ontem e a importância que elas têm em nosso meio. Senhor presidente, colegas deputados, este parlamento vem tomando posições que são extremamente importantes para o futuro do Rio Grande do Sul, para o futuro das pessoas que vivem nesse estado, para o futuro das futuras gerações. Nós aprovamos aqui profundas reformas ainda em janeiro de 2020, e que naquele momento também já havia conosco a possibilidade de estarmos discutindo, debatendo e votando projeto que envolvia reformas militares. Embora naquele momento talvez não tenhamos todas as esclarecimentos jurídicos que nós já temos hoje. Agora, dentro de um momento tão difícil quanto nós vivemos, e eu tenho recebido, talvez os senhores e as senhoras também estão recebendo, inúmeras mensagens dos mais diversas regiões desse estado sobre a contrariedade da votação para este projeto de lei. Eu digo a cada um de vocês que muitos dos argumentos que ali são utilizados, eu coloco de uma forma muito rasteira, porque quando umas pessoas, alguns profissionais se comparam com outros, cada um deles tem as suas particularidades. O advogado tem sua particularidade, o músico, o cidadão que trabalha lá na indústria, o médico. Você imagina como deve estar se sentindo o quadro médico do Rio Grande do Sul, que está ali hoje extremamente vivenciando entre a dificuldade de poder estar atendendo uma pessoa e talvez estar ali livrando ela, inclusive, da morte, mas ao mesmo tempo se entregando no momento que talvez possa estar se colocando de frente para aquele mesmo ambiente que aquela pessoa está. Quer dizer, não dá para comparar. Agora, senhoras e senhores, o que não dá é para fazer divisão nesse país. Nós tomamos decisões ali atrás de, inclusive, tirar do parlamento, tirar vários benefícios que se tinham aqui, porque havia um mar de divisões. Bueno, se nós fizemos para o parlamento, fizemos para fulano, beltrano, e eu aqui respeito por demais e tenho compadres, amigos, parceiros, irmãos, companheiros de uma longa vida, que são da valorosa Brigada Militar e que eu tenho um profundo respeito. Mas não consigo entender como que o governo federal estipula uma alíquota especial para os dele. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, ele vai mandar lá onde ele é executivo, né? Onde ele é o gestor. A Constituição prevê essa liberdade. Eu já fui gestor municipal. É óbvio que eu não consigo me meter no âmbito do Estado. Aqueles que já foram prefeitos sabem disso. O princípio é verdadeiro do governador para o prefeito. Bom, o presidente da República não consegue se meter aqui. Quem paga
a folha de pagamento dos brigadianos do Estado do Rio Grande do Sul é o Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, nós, do Parlamento, tenho convicção disso, precisamos legislar sobre isso. E oportunizar de fazer a igualdade da alíquota de 7,5% a 22%, não acho nenhum absurdo, pelo contrário, faço isso com uma extrema tranquilidade, já encaminhando aqui, senhor presidente, a nossa bancada tirou o voto favorável dessa matéria, porque de cada 100 pessoas, 96 vão estar, inclusive, recebendo mais no seu líquido todos os meses. Isso significa dizer que 4%, ou seja, só aqueles que têm salários muito maior da média nacional. Vejam, senhores, que pessoas que ganham 20 mil reais vão passar a ganhar em torno de 70 reais a menos, porque vão pagar um pouco a mais de alíquota. Agora, quem ganha menos disso, o cara que ganha 6 mil reais, vai ganhar 100 reais a mais, que pode ser muito importante para ele. Então, nós estamos fazendo aqui uma justiça social também. E dar garantia para que essas pessoas que agora estão, quantos praças que estão entrando agora, e que agora há poucos dias atrás demos posse a eles, e eles começaram a trabalhar, garantia para que eles possam trabalhar os seus 35 anos e chegar ao final e dizer que valeu a pena eles serem brigadianos, serem da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, porque vão estar aposentados e vão estar tendo como receber. Essa é a responsabilidade do parlamento, eu não tenho dúvidas disso. É para isso que nós estamos aqui, para isso que eu fui eleito, para isso que nós fomos eleitos. E por mais que isso possa, muitas vezes, ser difícil de algumas pessoas entender, mas é importante para o nosso futuro. É com muita satisfação e com grande honra aqui a todos os meus colegas dizer que a bancada do PSB vai votar favoravelmente a essa matéria, porque entende que é princípio de nós colocarmos o Estado do Rio Grande do Sul, diminuir todas essas despesas, fazer com que a gente possa ter os ajustes necessários para que a gente possa arrumar o Estado para o desenvolvimento do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Dalciso Oliveira. Próximo inscrito para encaminhar, o deputado Giuseppe Riesgo, pela bancada do Novo. Não estou lhe ouvindo, deputado Giuseppe. Estou lhe vendo, mas não estou lhe ouvindo. O deputado, que consulta a bancada do Novo, dada a impossibilidade do deputado José de falar, se haveria interesse em trocar o orador. Entendi. Passo a palavra para o deputado Osterman. Então, o deputado Osterman vai falar pela bancada do Novo, deputado. Obrigado, senhor presidente. Lamento o problema tecnológico que aparentemente está cometendo a muitos colegas, mas vamos lá. Eu gostaria, então, de encaminhar o voto da bancada do Partido Novo favoravelmente ao PLC 13 de 2021, conforme eu já havia mencionado, por uma questão de justiça com os servidores civis, que já pagam alíquotas progressivas e proporcionais ao seu salário, uma questão de justiça com os cidadãos gaúchos de fora do Estado, os 11 milhões de gaúchos que não dependem direta ou indiretamente do Estado, e que pagam no dia a dia impostos altos. Tivemos mais um aumento de impostos no final do ano passado, temos hoje um dos ICMS mais altos do Brasil, pagamos 30% de ICMS sobre a gasolina, um dos itens básicos mais importantes. Estamos aí, Rio Grande do Sul afora, com a gasolina chegando a quase R$6. Se tivéssemos um ICMS de 25%, seguramente seria menor o valor pago pelos gaúchos. E essa carga tributária, essa dificuldade de reinvestimento em áreas fundamentais, inclusive na segurança, decorre em boa parte do déficit crônico da nossa Previdência, que teve uma diminuição significativa a partir do ano passado, com a aprovação da reforma dos servidores civis, sim, mas precisa dar esse passo importantíssimo, por uma questão de justiça, por uma questão de responsabilidade fiscal, responsabilidade social, com o presente e com o futuro.
agora, curiosamente, enquanto eu acompanhava a sessão também, eu aproveitei para responder aqui a diversas mensagens que me chegavam. A mais recente delas foi de um senhor coronel da Brigada Militar, e eu me dei o trabalho aqui de entrar no portal da transparência, que é um exercício que eu acho que é muito importante que nós, como deputados estaduais, façamos quando recebermos demandas e pressões de grupos de pressão organizados, que seguramente têm total legitimidade para defender seus pleitos, mas é importante que tenhamos noção do alcance das nossas decisões. Obviamente, eu gostaria de não ter que votar a favor de uma proposta de reforma que tome mais dos recursos de uma pessoa, mas o fato é que no setor público, no orçamento público, a gente trabalha com um jogo de soma zero. Quanto mais o coronel que me mandou mensagem aqui, que recebe uma remuneração bruta de R$41 mil e remuneração líquida de R$26 mil, ou seja, recebe na sua aposentadoria mais do que o governador do estado recebe na atividade, quanto mais esse senhor recebe, menos recursos sobram para outras áreas fundamentais. Menos recursos sobram para nós valorizarmos o soldado que está na linha de frente, que está trabalhando em plena pandemia, que tem um equipamento muitas vezes precário pela falta de condições do governo do estado de investir. Então, votar a favor do PLC é uma medida de responsabilidade com o presente, com o futuro do Rio Grande do Sul, seja os gaúchos que estão no setor privado, seja os gaúchos que estão no setor público. E agora, infelizmente, começou a obra aqui do lado do meu gabinete. Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Fábio Osterman. A campainha não funcionou, Presidente, mas... complicado. Não, ter obra aqui. Não, entendi. É que o... Não, eu estava brincando com Vossa Excelência, né, para descontrair, que a campainha do tempo não está funcionando, mas a obra acabou lhe avisando que o senhor estava... A obra acabou servindo para isso, mas, presidente, aproveite para fazer um pedido de que as obras ocorram em horários alternativos aos horários de sessão, para que esse tipo de coisa que vem acontecendo hoje, ao longo de toda a tarde, aqui no 8º andar, não volte a se repetir, mas agradeço pela atenção. Vou acolher a sua sugestão, já determinar aqui o superintendente-geral que oriente aí a contratada a não fazer obras exatamente no horário da sessão, que ocorre apenas na terça-tarde, então é bem razoável de organizar. Tem mais algum inscrito? Não havendo mais inscritos para encaminhar o projeto de lei complementar número 13/2021, em votação, o PLC 13/2021. Informo que para aprovação do projeto de lei complementar são necessários no mínimo 28 votos favoráveis. Vou colher os votos nominalmente agora, a partir da bancada do Partido dos Trabalhadores. Como voto, o deputado Fernando Marrone. Contrário, presidente. Ok. Voto do deputado Jefferson Fernandes. Contrário, presidente. Ok. Como voto, o deputado deputado Leolis Fernando Mainardi. Contrário. Ok. Pepe Vargas. Contrário. Sofia Cavedon. Contra. Valdeci Oliveira. Zé Nunes.
Meu voto é contrário, presidente. Zé Nunes, contrário. Presidente, Valdeci, contrário. Valdeci, não. Bancada MDB, Beto Fantinel. Bancada fechou questão. Favorável, presidente. Carlos Búrigo. Acompanho a bancada. Deputado Carlos Búrigo. Acompanho a bancada. Voto favorável. Ok. O voto é nominal aqui, colegas. É voto nominal. Eu sou obrigado a colher os votos de cada um dos senhores. Deputado Carlos Búrigo vota sim. Já entendi, deputado. Muito obrigado. Deputado Clair Kuhn. Voto sim com orientação da bancada. Ok. Deputado Gilberto Capone. Capone, favorável, presidente. Ok. Deputada Patrícia, favorável. Voto favorável, presidente. Favorável. Tiago Simon. Vilmar Zanquim. Sim, presidente. Ok. Partido Progressista, Adolfo Brito. Frederico Antunes. Sim. Ok. Sérgio Turra. Sim, presidente. Silvana Covatti. Sim, presidente. Ok. PTB, Dirceu Franciscon. Opa. Favorável, senhor presidente. Dirceu Franciscon, sim.